relacionamentos, propósitos de Deus para o homem. Interessante essa palavra, porque falar de relacionamento parece algo muito simples, mas nós estamos vivendo um contexto hoje nas nossas igrejas onde para algumas pessoas essa palavra é algo muito difícil. E falar de relacionamento envolve uma palavra que nós estamos usando muito hoje nos nossos dias: depressão. Tem sido considerado pelos especialistas como o mal do século. E aí você vai ver um grande número de pessoas que estão dentro da igreja, fora da igreja, fisgado por ela. E várias podem ser as causas para esse mal. Dentre elas, a falta de um propósito de vida. E aí quando a gente fala de relacionamento, propósito de Deus para o homem, tem tudo a ver. Porque a ausência de respostas para as perguntas que para alguns são tão complexas como: por que eu estou aqui? Para que eu existo? Mergulha o indivíduo, as pessoas, no fundo do poço dessa doença. Elas percebem sem um norte, sem um rumo a tomar, não tem motivação para continuar caminhando, vivem tristes e o final nós sabemos o que acontece: a morte. E isso pode alcançar qualquer tipo de pessoa, tanto as que são consideradas bem-sucedidas, quanto as que não são. E a Bíblia apresenta para nós propósitos de vida estabelecidos por Deus para o homem, os quais, se nós vivenciarmos esses propósitos, vou colocar aqui no plural, trazem para nós realizações e alegria. E é o nosso Criador, nosso Deus, que trouxe à existência esses propósitos de maneira bem definida para nos abençoar. Nós temos especialistas hoje que falam sobre esse tema, mas eu queria compartilhar com você um texto clássico que se encontra em Mateus capítulo 22, do 34 ao 40. Eu não vou ler esse texto para não estender o tempo da mensagem, mas você pegue aí a sua casa, a sua Bíblia e medite nesse texto que é o texto base para nós estarmos ministrando hoje. Os fariseus eles eram um grupo de religiosos judeus que estudavam, ensinavam a lei de Moisés, procuravam cumpri-la de maneira muito minuciosa, com zelo. Mas certo dia, ao ficarem sabendo que Jesus havia ganhado um debate contra os saduceus, que eram seus principais rivais, eles se reuniram em um conselho, em um grupo, e decidiram colocar Jesus à prova. Queriam fazer com que Jesus fosse envergonhado. Está lá no verso 36. E aí eles fazem a seguinte pergunta: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E o primeiro princípio que eu quero tratar com você aqui é justamente o que Jesus coloca ali para aqueles homens, para aqueles doutores. E Jesus então responde de maneira tão tremenda. Primeiro princípio: ame o Senhor, o seu Deus. Repita isso aí, aonde você está aí, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, para que isso fique bem fixado na sua mente e no seu coração. Amar o Senhor é o primeiro e maior mandamento. Jesus explica como deve ser esse amor, dizendo que temos que amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de todo entendimento. Nesse imperativo, é uma ordem, a ênfase está na palavra todo. E a variável desse todo é toda, que aparece 3 vezes nesse contexto. Por ser ele o único Senhor, é necessário que o amor a ele envolva o todo do ser humano. Ele não admite de forma alguma dividir essa devoção com outros deuses, com falsos deuses, com deuses criados por mãos humanas. Então é um amor que envolve toda a totalidade do ser humano. E aí Jesus faz uma citação de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, ao responder à pergunta do fariseu. Naquele contexto ali,
Moisés estava discursando ao povo, relembrando das ordenanças que haviam recebido do Senhor, principalmente os 10 mandamentos. E aí nós podemos afirmar com certeza que o amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força é um resumo diretamente dos 3 primeiros versos, dos 3 primeiros mandamentos. Seria como se fosse o resultado do cumprimento desses. Aquele que observa os 10 mandamentos demonstra assim o seu amor a Deus, e em contrapartida, o que ama a Deus o faz. Ou seja, se amamos ao Senhor, nós vamos cumprir com aquilo que Ele está determinando para nós, para que façamos. Deus nos deu a ordem, vamos cumprir, porque nós amamos o Senhor. E aí a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você tem amado a Deus com todo o seu ser? Tem havido aí uma concorrência contra isso? Quais são os outros deuses existentes na sua vida? E isso é uma pergunta, irmãos, queridos, que nós precisamos refletir sobre ela. Porque às vezes temos deuses inseridos na nossa vida de maneira muito sutil, mas que tem ocupado o tempo do Senhor. Pense sobre isso, reflita sobre isso. O segundo propósito é amar o seu próximo. Amar o próximo é o segundo mandamento. Jesus também faz uma citação do Antigo Testamento aqui. E aí, quanto a esse imperativo, há um interessante detalhe. Jesus diz que ele é semelhante ao primeiro. Isso significa que amar a Deus não é mais importante do que amar ao próximo. Guarde isso. Ambos têm o mesmo peso e valor. João confirma esse ensino na sua primeira epístola, no capítulo 4, os versos 20 e 21. Ele adverte: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Sendo assim, é impossível cumprir o primeiro mandamento descumprindo o segundo. Neste caso, Jesus também explica como deve ser esse amor, dizendo que se deve amar ao próximo como a si mesmo. Isso é algo tremendo, porque aquilo que eu quero para mim, eu tenho que querer também para o meu irmão. Eu não quero o meu mal. Automaticamente eu não posso querer de forma alguma o mal do meu irmão. Jesus ele complementa esse ensino, ele desenvolve esse ensino no Sermão do Monte. Ele diz assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Essa é a chamada regra de ouro. Olha que coisa, bem conhecida da sociedade em geral. Devemos amar ao próximo como gostaríamos de ser amados e como nos amamos. Como, entretanto, fazer isso na prática? Como é que eu vou praticar esse amor? Os 10 mandamentos aqui também estão presentes. Preste bem atenção nisso. Os 6 últimos mandamentos falam de como amar o próximo. São eles: honra o teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Misericórdia. Querido, olha que responsabilidade. Olha que coisa tremenda. E aí, quando nós olhamos isso de uma forma mais profunda, como temos errado?
Porque nós estamos cobiçando tantas coisas. Estamos querendo tantas coisas. Às vezes nós olhamos para a vida do nosso irmão e invejamos a vida dele, por bens que adquire, por ter uma família próspera. Mas a palavra do Senhor, o que nós estamos dizendo aqui para você, é que Deus tem o melhor para você. Se eu observar isso, se eu entender isso, se eu colocar Deus realmente em primeiro lugar, se eu amar ao Senhor acima de todas as coisas, se eu amar o meu próximo, essa palavra se cumpre na nossa vida. Esses imperativos, eles legislam sobre o relacionamento de alguém com o seu próximo. É uma lei, é algo que está ali, é criado por Deus para que a gente venha cumprir com isso. E se a gente cumpre, não tem como, o Senhor não vai voltar atrás. O Senhor não vai dizer não. O Senhor vai nos abençoar, porque isso é garantido na sua palavra. Jesus então encerra a sua resposta dizendo: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lei é o nome que os judeus dão aos 5 primeiros livros da Bíblia. Também chamamos esses 5 primeiros livros de Pentateuco. Profetas é uma denominação que faz menção a grande parte dos livros do Antigo Testamento. Jesus está dizendo assim então: se alguém ama a Deus e ao seu próximo, ele está automaticamente observando a totalidade dos mandamentos de Deus manifestos na Escritura. Não tem como Deus não te abençoar se você observar a totalidade dos mandamentos. Em contrapartida, quando uma pessoa não age assim, ele está transgredindo, ele está vivendo em uma falha. E aí também todas essas ordenanças. Eu não observo, o Senhor então da mesma forma não prospera a nossa vida. Amar a Deus é amar ao próximo, resume toda a vontade de Deus para o homem. Eu vou repetir: amar a Deus e amar ao próximo resume toda a vontade de Deus para o homem. Esses imperativos falam de relacionamento. Eu estou sempre falando aqui sobre isso. Deus nos chamou para sermos servos dele, para sermos filhos dele, que se relacione com ele, que é o Deus Todo-Poderoso, e com aqueles que estão aqui nesta terra, com os nossos irmãos, com as pessoas que estão carecendo de uma palavra, e às vezes deixamos o dia a dia, a correria, nos impedir de nos relacionarmos. Relacionamento com Deus é quando eu tiro uma vida de devoção, de oração, de leitura da palavra, de evangelização. Relacionamento com as pessoas é quando eu cuido delas, quando eu observo as pessoas, quando eu tenho interesse de ajudá-las. O anseio do nosso Senhor, do nosso Criador, é que as pessoas se relacionem bem com Ele e uma com as outras, como foi no princípio, Gênesis capítulo 1 e 2. E aí assim, se eu ajo dessa forma, eu estou cumprindo os propósitos divinos para nós. Se eu cumpro esses propósitos, Deus vai cumprir os seus para comigo. Receba essa palavra neste dia, que o Senhor te abençoe muitíssimo. Quero muito que você aplique essa palavra no seu coração, que você venha vivenciar e viver a plenitude do Senhor, as mensagens que nós estamos ministrando aqui. Aplique isso. Queria te pedir também que você não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nós estamos postando aí toda semana 2 vídeos, entre terça e quarta, sexta e sábado. E aí você se inscreva, ative lá o sininho para que você venha receber as nossas notificações. Dê lá o seu like, coloca lá uma palavra, o que essa palavra tem atingido o seu coração, de que forma ela tem te atingido. Nós estamos aqui também para isso, para ouvir você, vai nos ajudar muito. E eu quero te pedir que você venha compartilhar com seus amigos, compartilhe nas suas redes sociais. Nós estamos aí em busca de 1000 inscritos, não é fácil, querido, não é fácil, mas se nós juntarmos as nossas forças, se
Se você compartilhar, se você colocar nos seus status, se você passar isso para os seus amigos, nós vamos chegar lá. Juntos nós podemos muito, tenho certeza disso. Então compartilha aí, conto contigo, peço muito a sua ajuda e vamos para cima. Que a graça e a paz de Cristo, que o Senhor te guarde sempre. Até breve.